Estava ouvindo o Eduardo e lembrei-me de um dia que fui a Criciúma e eu não sabia o que pregar. Fui pregar num trabalho e eu não sabia o que pregar. E aí, quando acontece isso com o pregador ora mais do que nunca, né? Para não passar vergonha. E comecei a falar com Deus, a clamar, né? E o horário da reunião foi se aproximando e eu não tinha nada. Tinha a Bíblia toda, mas nada destacou-se, nada foi inspirado, revelado pelo Espírito para mim. E quando eu estou chegando lá no templo, e está se aproximando o momento, e o pastor diz, olha, o Adilson vai agora entregar a mensagem. E aí eu me mexo. Quando eu me mexi, o Espírito Santo me deu uma mensagem. Ele deu o tema de uma mensagem. Só que quando o Espírito Santo fala, uma palavra vale por 1000. Né? Porque ele é uma chave de ciência que se expande no coração. E o Espírito Santo disse assim, tu vais pregar sobre confiança. E ele diz, o que fazer quando Deus não faz? O que fazer? Era uma época assim, que todo mundo pregando sobre Deus vai fazer, Deus vai abrir porta, Deus vai derrubar, Deus vai, entende? Agir, todo mundo empolgado. E de repente o Senhor me dá uma mensagem que é totalmente ao contrário de tudo aquilo. O que fazer quando Deus não faz? Lamentavelmente, essa geração foi ensinada que Deus está ali para fazer tudo o que a gente quer. A gente foi ensinado assim. Entende? Deus está ali para intervir, para fazer tudo o que a gente quer. Mas a realidade do dia a dia não é assim. Né? A realidade não é essa. Deus pode fazer qualquer coisa. Para Deus não há impossível. Mas isso é quando Ele quer. E essa história de dizer que Ele vai resolver, vai fazer, vai abrir, vai derrubar, vai enriquecer, vai isso, vai aquilo, vai aquele outro. Dizer sem que Ele mande dizer. Dizer sem ser uma palavra de ciência espiritual. Dizer sem que seja uma palavra profética. Entendeu? Leva a multidão a acreditar que a vida é assim. Que a gente sai por aí e Deus vai tirando tudo do caminho, vai pegando aqueles que são contra nós, botando para um canto, e nós ficamos todos privilegiados. E isso não é verdade na prática. Naquele dia o Senhor ensinou-me, em fração de segundos, uma realidade que contrariava toda a teologia que a igreja a qual eu pertencia estava pregando, anunciando. Eu aprendi com Deus naquela noite. Foi maravilhoso. O que fazer quando Deus não faz? A Bíblia é repleta de momentos em que Deus não fez. Daniel foi livre da cova dos leões, mas vários discípulos de Cristo morreram na cova. Deus abre portas, mas também Ele fecha portas. Deus faz isso, faz aquilo, aquele outro. Aí a Bíblia está cheia de momentos em que Ele não fez. Segundo a teologia malvada daqueles que plantam por interesse, plantam no coração das pessoas a mentira. Entende? Parece que Deus vai fazer tudo, ninguém mais morre, ninguém mais adoece, né? Ninguém mais tem tempo de ir, porque Deus vai fazer tudo. Vai curar todo mundo, vai dar vida assim
eterna para a matéria aqui na Terra e ninguém morre mais. Isso não é verdade, isso é mentira. Mas e eu, que aprendo de Deus, que observo a palavra de Deus, que sirvo a Deus, que firmei os meus passos na verdade e que tenho consciência da realidade desse Deus. O que eu faço quando Deus não faz? É o que o Dudu cantou, né? É o que ele cantou. Eu continuo confiando. Eu continuo confiando. Tem na história de Jó a expressão: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que não aconteça nada de milagre em volta de mim, nele eu esperarei. Isso é confiança para ir até depois da morte física. E, na verdade, só os que confiam dessa maneira têm uma passagem para o outro lado muito tranquila, né? Conhecida como a morte do justo, ou dos justos, que é a passagem, a transição para outra vida com muita confiança, sem medo, sem receio, sem desespero, sem angústia. Olha, temos um destaque aqui para as palavras dos amigos de Daniel na Babilônia, quando por decreto real, o rei disse que aquele que não se dobrasse diante da sua imagem ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. E é interessante a confiança daqueles jovens, porque eles não se dobram, o rei dá uma nova chance, e eles não aceitam a chance, porque não vão se dobrar diante da imagem de escultura. E então o rei disse: se você, vou tocar mais uma vez, vão tocar os instrumentos, e vocês vão se dobrar. Se vocês não se dobrar, qual é o Deus que pode vos livrar da minha mão? Aí a resposta deles é extraordinária, porque é uma resposta de fé. Entendeu? Olha, quanto a esse negócio, nós não temos nem necessidade de responder. Eles dizem para o rei. Entendeu? O nosso Deus pode livrar. Mas, se ele não livrar, fica sabendo, nós não nos dobraremos diante da tua imagem. Eu tenho ensinado para vocês que fé é confiança e fé é coragem. Confiança e coragem formam a palavra fé. Tem o ingrediente da fidelidade. Então, é uma tríade aqui, confiança, coragem, fidelidade. Certo? Isso forma a palavra fé em sua origem. Quando os apóstolos falavam de fé, eles estavam falando exatamente disso. De confiança, coragem e fidelidade. Até porque para eles servir a Deus, diferente de nós, eles tiveram que entregar a vida. Nós falamos em entregar a vida, a gente dá a vida meia boca, assim, né? Já notaram? Entreguei minha vida para Jesus, mas não é bem entregue. Fica meio que no comando, é como emprestar o carro e não sair do volante. Pode dirigir o meu carro, dirige o meu carro, mas eu não saio do volante. Entendeu? A gente às vezes faz assim com Jesus. Aqueles primeiros cristãos, não. Era uma entrega mesmo, eles sabiam que declarar. Por isso, várias vezes, até na lição de hoje, Jesus vai falar sobre essa confissão do seu nome diante dos homens. Declarar naqueles dias: eu sou um seguidor do caminho, que eram como eram conhecidos os primeiros discípulos de Cristo. E depois, então, ficaram conhecidos por cristãos na cidade de Antioquia. Declarar: eu sou do caminho, ou declarar: eu sou um cristão, era pôr a vida em risco. Requeria muita confiança, muita coragem e fidelidade ao seu Senhor, ao seu mestre. Algo extraordinário.
né? Então, fica aqui a pergunta, baseada na canção do irmão Eduardo, o que fazer quando Deus não faz? Persevere. Morra com Ele. Vá em frente, né? Não desista. Essa é a grande verdade. Hoje nós vamos dar o passo de número 59 com Jesus. Passo de número 59. O texto inicial é Mateus 16, 13 a 20, numa fusão com Marcos 8, 27 a 30 e Lucas 9, 18 a 21. E a temática é: quem é Jesus? Nesse passo nós vamos conhecer mais profundamente quem é Jesus. A Escritura diz: chegando no território de Cesareia de Filipe, ele estava caminhando, como já ensinei nos outros passos, e ia de aldeia em aldeia, de território em território, e agora ele chega nesse território, né, nessa cidade de Cesareia de Filipe. E chegando lá, Jesus vai orar em particular. Primeira lição de hoje, porque nós precisamos tirar lições daqui. Nós podemos ter muito trabalho tanto no desenvolvimento da nossa vida, o nosso trabalho, aquele que traz o pão de cada dia para casa, que faz com que a gente multiplique ou aumente o patrimônio, que faz com que a gente tenha recursos para os dias vindouros, se Jesus não nos levar, se nos levar, que fique para os filhos, né? Os pais deixam para os filhos. Pode ter muito trabalho nesse sentido, como também nós podemos trabalhar muito para Jesus na evangelização, na pregação do evangelho, na visita aos enfermos, na colaboração para a ajuda dos pobres. Nós podemos ter muito trabalho, mas nós não devemos nunca esquecer que vou usar aqui uma ilustração, a nossa bateria espiritual, ela deve ser sempre recarregada. Nossas energias devem ser repostas. Nós, normalmente, no processo da vida, nós nos esgotamos. E há esgotamentos em nível espiritual, esgotamento em níveis psíquicos, né? Mental, e esgotamento físico. E nós precisamos repor as energias. Alguém que só trabalha, não come, vai desmaiar fisicamente. Alguém que só trabalha, não cuida da sua psique, da sua alma, vai adoecer. Vai adoecer. Vai entrar aí em depressão, fadiga mental. Eu não sou um médico especialista para falar das várias doenças que estão na alma, que às vezes, em sua maioria, é descuido, relaxamento do indivíduo com ele mesmo. O indivíduo não cuida de si e adoece, certo? Cuida de adquirir, cuida de buscar, cuida de trazer, cuida. Quantas famílias levaram um susto porque um dos seus membros caiu depressivo, não quis saber de mais nada, começou a desejar morrer e não sabiam qual o motivo. O motivo, nunca cuidou de si, sempre cuidando do todo da família e não cuidou de si, não teve um alimento para a alma. A alma se alimenta também. Qual é o pão da alma? A palavra de Deus. Olha só, nem só de pão, matéria, pão físico, pãozinho francês, ou macarrão, ou lasanha, ou maionese, ou churrasco, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes a correria pela comida física anula a alimentação espiritual e física, e psíquica. Porque
tanto o nosso espírito precisa ser nutrido, quanto a nossa alma, assim como o corpo. Ora, Jesus nutria o seu espírito e a sua alma com oração. A vida de Jesus era uma vida de oração. Jesus realizava muitos milagres, as pessoas ficavam muito admiradas, mas de estágio em estágio, de passo a passo, ele parava, se isolava e tinha o seu momento de oração, onde ele tanto desabafava, porque tem esta questão também. Algumas pessoas adoecem porque não jogam para fora. Isso é um estudo que vamos fazer quando chegarmos na epístola de Tiago. O Tiago mostra que a maioria das enfermidades entre os crentes é problema de ficar guardando coisa e guardando coisa. Segredos, mistérios da própria vida, angústias, rancores, tristezas. Vai acumulando, não desabafa. Quando não desabafa, chega um momento que está tão pesado, é uma carga tão pesada que adoece. O Tiago fala disso aí bem direitinho, certo? Jesus cuidava de si mesmo para não adoecer, porque ele não podia adoecer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não podia ficar doente. Logo, ele cuidou do seu corpo. O Filho de Deus cuidou do seu corpo, ele sabia os seus limites. Ele chega na cruz saudável. Ele chega na hora do sacrifício como um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito. Um cordeiro que estava saudável. É por isso que mesmo pregado na cruz, o seu corpo, em seu espírito, ele tem um domínio total da situação. A sua alma não se abate. E ele encontra na própria cruz condições, energia, até para perdoar os seus algozes. Ah, mas era Jesus. Não, Paulo aprendeu isso, Estevão aprendeu isso, e muitos outros aprenderam com Jesus a viver essa saúde espiritual, psíquica e física. Olha só que coisa interessante. Então Jesus, ele recarregava as suas energias com oração. Coisa que os cristãos atuais têm dificuldade de fazer. Lamentavelmente criou-se uma ideia que parece que orar é uma coisa ruim. Orar parece que é difícil, que é pesado, que é castigo. Não, queridos. Orar é conversar com o Papai do céu. Orar é expor os meus sentimentos, é confessar, é colocar para fora aquilo que me sobrecarrega. Orar é dizer para Deus do que penso, do que sinto, se está doendo, se está difícil e do que preciso. Na oração também falo com o Papai do céu do que estou precisando, das coisas que almejo, quanto os meus desejos, meus sonhos. E Ele fala conosco quando oramos com sinceridade e nos abre o entendimento, nos traz ciência, sabedoria, luz para o nosso caminho. Então, nesse passo de número 59, Jesus inicia o seu dia orando em particular. Essa oração em particular, ele vai lá para um cantinho sozinho, ele buscava os montes. As pessoas pensam que ele idolatrava monte, não é não. É bom lembrar que ele não tinha uma casa dele, e a casa onde ele morava estava sempre lotada. Certo? Então ele saía para esses retiros no monte, porque não tinha o sossego que muitos de nós temos.
Nós hoje chegamos em casa, fechamos a porta da casa, ligamos o condicionador de ar, está muito quente, vamos lá para o quarto, entendeu? E nós podemos ficar quietinho com Deus. Não precisa ir para o monte, correr risco, passar trabalho. Não. Né? Não, eu vou lá para o monte porque eu saio de lá picado de mosquito, Deus se agrada mais de mim. Não, querido, deixa de ser bobo. Entende? Seja esperto. O mesmo Deus dos montes é o Deus dos vales. O Deus da rua é o Deus de casa. O eterno é onipresente. Enquanto tem uma porção achando que vão agradar a Deus porque está rodeado de mosquito, tem um outro mais esperto, no conforto do lar, batendo papo com Deus, né? No frescor do condicionador. Oh, coisa maravilhosa, né? Então, você ore, crie momentos para orar, tá? Porque Jesus nos ensina isso. Bom, ele está orando, e essa é a primeira lição de hoje. Não viva sem oração. Não inicie o dia sem oração. Não vá aos seus negócios sem oração. Não percorra muitas horas, eu ia dizer dias, muitas horas do dia sem oração. Te envolve com Deus, te conecta com Deus, te liga com Deus, ande com Deus, viva com Deus, seja feliz com Deus, amado. Essa é a verdade. Bom, ele está orando, aproxima-se dele os seus discípulos. E ele pergunta para eles: vem cá, o que estão falando de mim por aí? Jesus é tremendo, viu, irmãos? Às vezes nós vamos caminhando e vivendo, até em casa, marido e mulher, pais e filhos, vão-se os dias e os anos, e a gente nunca pergunta o que o outro está achando da gente. Eu poderia contar várias experiências aqui que fui surpreendido pela irmã Gui. Coisas que eu não sabia e que depois ela contou para mim, porque eu abri espaços e ela contou. É possível caminhar longos anos com uma pessoa e não conhecer os sentimentos dela, não conhecer nem o que ela gosta. Você já parou a pensar que alguém que te ama pode fazer as coisas para você, esquecendo dela? É muito legal, é um ato de amor, mas também adoece. Adoece. Quem vai trabalhando contra si mesmo o tempo todo, adoece. Então Jesus, ele nos dá uma segunda lição nessa noite. Nós não devemos ir muito longe sem fazer uma pesquisa a respeito do que as pessoas pensam de nós. Porque tem pessoas que são chatas. Ouvi até o padre Fábio de Mello falando, eles já inventaram de tudo, só não inventaram um spray para fazer o chato sim ir embora. Entendeu? E tem pessoa que é chata. Tem marido chato, mulher chata, filho chato, pai chato. Você entende? Eu estou usando um termo pejorativo porque eu estou falando a linguagem do povo. Certo? Tem pessoa que é inconveniente. Tem pessoa que não é agradável. As pessoas não gostam de conviver com elas. Porque elas são inconvenientes. Elas pensam que são uma coisa que não são. Elas pensam que passaram uma imagem de algo bom e não estão passando uma imagem de algo bom. Estão passando uma imagem ruim. Jesus, com a sabedoria que tinha, com a ciência espiritual que possuía, faz pesquisa para saber o que os outros estão pensando dele, falando dele, e qual a visão que as pessoas têm dele. É claro que tem gente que não quer fazer uma pesquisa dessa por nada desse mundo. E o medo da resposta? A pessoa chega para Gui e diz: Gui, eu sou legal para ti, Gui? Tu é feliz comigo? Já pensou se ela olha, Deus, já que perguntasse, é para responder mesmo?
Eu digo, responde, mulher. Então vou responder, não fica bravo. Pode responder. Olha, eu só te suporto porque não tem para onde ir. Quem vai fazer a pesquisa tem que estar pronto para a resposta. Certo? Jesus quer saber se as pessoas estão falando bem, se estão contentes, se estão tendo imaginação, se estão dando a ele uma nota positiva, se olham ele por o bem ou para o mal, se tem conceitos corretos ou errados. Então ele pergunta para os discípulos, porque ele sabia que as pessoas falam umas das outras, mas não umas para as outras. Você ouviu? É raro quem fale dos seus sentimentos para o outro. É raro quem chega para o irmãozinho que não é conveniente e diz assim, irmão, posso te dar um conselho? Pode. Olha, você é inconveniente. Como assim, irmão Adilson? Não, você se intromete onde não é para se intrometer. Você tem um nariz muito empinado e você é muito soberbo. É raro quem diz para o outro isso. Normalmente a gente deixa a pessoa sair. Pode ser que tenha um santo aqui que não faça isso. Mas normalmente a gente deixa a pessoa sair e aí a gente fala para o outro que ficou, que não vai resolver nada. Que não resolve nada, mas a gente fala para o outro que ficou. Mas é chata, né? É inconveniente, né? Ele vai continuar sendo inconveniente a vida toda, porque o que eu falo para você não arruma ele. Jesus, sabendo disso, ele sabia que as pessoas falavam dele não para ele, mas para os seus discípulos. Então ele chama os discípulos, ei, o que os homens estão falando aí de mim? O que dizem de mim? Aí eles respondem, olha, Senhor, uns acham que tu és João Batista. Eles criam muito na reencarnação. Uma parte deles, principalmente os saduceus. A seita judaica dos saduceus criam muito na reencarnação. E olha que o Kardec ainda não tinha feito a codificação do Evangelho segundo Kardec, né? Mas eles criam. Eles criam. Aliás, aprenda nessa noite. A maioria, quando eu falo de maioria, eu estou falando de 95% das seitas ou das religiões não cristãs acreditam na reencarnação. Você sabia disso? Como eles não têm uma explicação e não compreendem a ressurreição, na esperança de encontrar os que partem, eles creem na reencarnação. Olha só que coisa interessante, né? E Jesus, então eles dizem, olha, uns afirmam que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és Jeremias, ou um dos antigos profetas. Então, isso aí é Elias que voltou, isso aí está incorporado nele, o Elias. Reencarnou. É o que eles pensavam. Aí Jesus ouve, avalia e pergunta para eles, e vocês? Vocês, o que vocês falam de mim? Agora é o ciclo mais íntimo. É o ciclo mais íntimo. E vocês? O que vocês falam de mim? O que vocês acham que eu sou? Quem sou eu para vocês? Né? Aí o Pedro, sempre o mais atrevido dos apóstolos, espontâneo, de temperamento sanguíneo, e já abriu a boca e já disse, só que ele disse uma coisa que ele nem sabia. Ele diz assim, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, parece que eu vejo ele sorrir. Ele diz assim, você é muito abençoado, Simão, filho de Jonas, pai dele. Você é muito abençoado. Porque
Isso aí foi uma revelação do meu Pai celestial. É Ele que revelou isso para ti. Em outras palavras, de forma da natureza do homem caído, pela cultura, pela pesquisa, pelos estudos, ninguém, Pedro, alcançaria esse entendimento, essa revelação. Mas aqui há um desvendar espiritual. O Pai do céu abriu o teu entendimento para tu saber quem eu sou. O Cristo, o ungido. Essa é a grande verdade, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, já que você recebeu do Pai uma revelação, agora eu vou revelar algo para ti. Algo que você também não sabe, mas vai ficar sabendo agora. Porque você é muito abençoado. Ele disse, eu também te revelo que tu és Pedro. Grego, Petrus. Tá? Eu te revelo, tu és Pedro. Petrus. Petrus, traduzindo para o português, é um fragmento de pedra, masculino, plural, a segunda pessoa do plural. Tu és Petrus. Uma pedra pequena ou um fragmento de pedra. E Jesus continua. E sobre esta Petros. Agora muda, tá? No grego vai mudar. E aí fica uma rocha densa, Petra. Sobre esta Petra, uma rocha densa, inabalável, feminino, singular, terceira pessoa. É a palavrinha que está lá no grego. Que então traduz para nós, porque às vezes na nossa Bíblia não dá para entender direito. Porque parece que ele está repetindo para o Pedro a mesma palavra e não é. No português fica diferente. Mas o que ele está dizendo é, tu és Pedro, vírgula. E sobre esta Petras, sobre esta pedra, essa rocha densa. Qual é a rocha densa aqui? É Jesus no sentido não do ser humano. É Jesus porque Jesus é a palavra de Deus. Então a rocha aqui é a revelação que o Pedro recebeu para eternizar a sua fé. Isto você pode pesquisar aí nas melhores enciclopédias, e um dos pais da igreja mais destacado é Santo Agostinho. E ele traz em seus escritos, bem detalhadamente, todo esse assunto de forma maravilhosa, pois ele dominava o grego koiné, que era o grego no qual foi escrito a Bíblia. O Novo Testamento. Certo? Então ele deixa isso bem claro. A rocha densa sobre a qual o Pedro ia ser edificado, porque ele disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha comunidade, igreja, a minha assembleia, o grupo de pessoas que vão me seguir. É sobre esta Petros. Que Petros? A da revelação de Deus. E não é assim que a igreja se forma? A igreja é formada por aqueles que creem na palavra de Deus. Por óbvio, a palavra de Deus é Jesus, que é o verbo encarnado. Mas eu quero que você entenda que não é o Jesus, filho de Maria, o corpo físico, material, que é o fundamento da igreja. Não. É o Cristo de Deus que é o fundamento, é a palavra, é o verbo divino. A igreja é firmada na palavra de Deus.
E este, então, é o nome do Eterno, que permanece para todo sempre nos céus. O Cristo ressuscitado, que não é mais chamado de Jesus nos céus, segundo o Apocalipse, mas se chama Palavra de Deus. Você já leu lá? E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Esta é a rocha onde a igreja é edificada. Por isso, todas as vezes que um pastor, um mensageiro, um apóstolo, um missionário, qualquer pessoa que alega ter o ministério, prega fora da palavra, tira de prumo a assembleia, a comunidade, a congregação. Toda vez que a pregação não é a palavra, porque às vezes o pastor, irmão, eu tenho que batalhar com isso. O pastor ele tem que ter um cuidado grande para não querer simplesmente agradar os irmãos. Porque quando o pastor começa a querer agradar os irmãos, ele começa a falar o que os irmãos gostam, o que os irmãos e irmãs elogiam. Certo? E muitos se perdem nesse caminho, porque daí não edificam a igreja sobre a Petros, a rocha densa, sobre a palavra. Entendeu? E aí a igreja já não vive como é para viver. Mas graças a Deus, o Senhor até aqui tem cuidado de nós. E nós temos servido para quem quer a palavra de Deus. Jesus disse, e eu digo mais para você, Pedro. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Entenda, quais são as chaves do reino do céu? Revelação, ciência espiritual, sabedoria celestial, discernimento e mensagem da evangelização, o evangelho. Então ele está dizendo, eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí eu sublinhei aqui, revelação, ciência, sabedoria, discernimento e mensagem, palavra profética. O que for conectado na terra será conectado nos céus. Leia-se. O que aqui no mundo físico material se arrebanhar pela revelação, pela ciência, pela sabedoria e pelo evangelho. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos reunidos pelo evangelho, pela pregação da verdade. Olha só. E o que for arrebanhado, conectado, ligado através da palavra, através da revelação, através da ciência espiritual, através do discernimento espiritual que o Pai deu para nós através da palavra de Jesus, também será conectado aos céus, na imatéria. Oh, glória a Deus, irmãos. O Paulo escreve disso dizendo o seguinte, ele diz, porque já estamos assentados com Cristo em Deus. Onde é que está Cristo? Onde está Cristo? Assentado aonde? Nos céus, na imatéria, no metafísico, na infinitude do Espírito. Ele está entronizado dentro das dimensões do Espírito. E Paulo diz, nós estamos assentados com Cristo em Deus. Outro termo, escondidos com Cristo em Deus. Por quê? Porque ao conectarmos-nos com Deus através da palavra aqui na terra, fomos conectados também com Deus e todos os seres do mundo metafísico. Toda a divindade está unindo nós. Somos parte de algo grande, maravilhoso, infinito e eterno. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aprenda isso. E tudo que desligares, ou que for desconectado na terra, será desconectado nos céus. Todos que deixam o evangelho.
que deixam a ciência divina, que deixam a sabedoria de Deus. Todos que se desconectam, deixando o discernimento e rejeitando a mensagem do Evangelho, se desconectaram do Evangelho, se desconectou do céu. Olha que coisa tremenda. É por isso que o Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que confia. Então eu confio no Evangelho e eu sou ligado na terra e ligado no céu. Os pastores, de uma forma equivocada, ensinaram isso por muitos anos para aplicar disciplina nos irmãos, desligando os irmãos da comunhão da igreja, desligando os irmãos da membresia, mas não tem nada a ver. O que tem aqui é que Jesus está dizendo, todos aqueles que no mundo inteiro for conectado através do Evangelho, será conectado no corpo místico da igreja, ou o corpo espiritual, que é conectado até os céus, cujo corpo, Cristo é o cabeça, e todos nós somos membros um dos outros, formando esse corpo espiritual. Olha que coisa extraordinária. Então, irmão, creia no Evangelho, aceite o Evangelho. Aceitar não é de boca, aceitar é colocar ele em prática. Aceitar o Evangelho é viver o Evangelho, é fazer as coisas como Jesus ensina para fazer. Obedeça Jesus e você estará conectado com todos os que obedecem na terra e com todos aqueles que estão nos céus, desde o Pai até o último agora a voar para lá. Você entendeu? Nós já vamos ver aí na frente uma imagem dessa conexão. Daqui a pouquinho. Parte B desse passo. Cristo prevê sua morte e ressurgimento. Veja só, Cristo vai dar uma paulada na reencarnação. Ele aniquila a reencarnação falando de ressurreição. Ora, se há ressurreição, então não pode haver reencarnação. É simples. Se Cristo ressurgiu dos mortos, logo não há reencarnação. A ressurreição é a grande verdade. Mas Cristo vai preparar os seus discípulos, porque eles estão andando com Jesus, eles estão se apegando a Jesus. Mas eles estão se apegando a Jesus só no plano físico. Assim como pais e mães se apegam a seus filhos aqui, e muitas vezes só no plano físico. Deus o livre se meu filho morrer. Deus o livre se um lado de casa faltar. Ei, se desconecta da matéria. Conecte-se ao Espírito. Você entendeu? Porque senão você vai adoecer. Porque mais cedo ou mais tarde vai haver a desconexão da matéria. É a grande verdade. Então Jesus, sabendo que os seres humanos se apegam muito na matéria, e já estavam muito apegados nele, imagina. Ele começa a preparar os seus discípulos para sua morte. Quem não está preparado para a morte, também não está preparado para a vida. Porque viver implica em morrer. Vocês todos só podem ter certeza, e eu junto, e todos aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, nós só podemos ter certeza de fato, comprovado, que todos morreremos. É fato. Isso falando fisicamente. Mas a gente é tão apegado à matéria, que não se prepara. Não se prepara, às vezes, para a sua morte. Não se prepara para a morte dos nossos queridos. Deus, a gente não quer nem pensar. Eu lembro do meu pai, falava em morte, ele dizia, isso não é assunto para a gente conversar. Falava assim. Mas um dia ele teve que conversar de morte.
eu recebi a última ligação e ele dizendo, ó, Jesus vai levar o Pai. Agora ele estava preparado. Você entende? Então, é interessante, precisamos nos preparar. Essa história, os pais sepultam os filhos. Não vai nessa. Esteja preparado. Esteja preparado. Tem que se preparar. Se não se preparar, adoece. Bom, Jesus vai preparar os seus discípulos. E ele começa a dizer aos discípulos dos seus sofrimentos e da sua morte. Pedro então chama ele de canto assim. Diz assim, o Pedro não estava preparado para isso não. Não é à toa que ele vai negar lá, na hora do julgamento. Ele está despreparado. Estava pronto para morrer e nem estava pronto para encarar a morte de Jesus. Despreparado. Aprenda nessa noite, se prepare. Se prepare. Se prepare para a vida, se prepare para a morte, se prepare para a eternidade. Oh, glória a Deus, aqui é tempo de preparação. Prepare-se. Deus já falava através do profeta para a própria nação de Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Glória ao nome do Senhor. Então Jesus diz, olha, eu vou, a partir desta data, a partir desta época, eu vou sofrer muito, vou ser perseguido pelos religiosos, vou ser caluniado. Já faziam, mas ele disse, essa coisa vai apertar o cerco e eu vou ser levado à morte em meio a muitos sofrimentos. O Pedro chama ele à parte e diz para ele, Deus não permita, olha o privilegismo. Deus não vai permitir. Meu marido não perde emprego, diz a irmã. Não, a minha esposa não fica doente, diz o irmão. Não, Deus vai proteger os meus filhos, com ele não vai acontecer nada. Irmão, vou usar gíria popular, se liga. Se liga. Tudo que acontece a quem não serve a Deus, acontece com quem serve a Deus embaixo do sol, irmão. Não há privilegismo. Não há. Se não se cuidar, adoece. Você entende? Se não proteger, perde. Essa é a verdade. O Pedro chega para Jesus e diz, não, Senhor, Deus não vai permitir. Isso não vai acontecer. E pela primeira vez, Jesus vai dar um esculacho bom no Pedro. Porque quem pensa que Deus está aí só privilegiando o crente, está totalmente errado. E é aí que muitos crentes fracassam. Porque são ensinados que tudo vai dar certo. Não tem um hino lá? Tudo vai dar certo. Entendeu? E aí dá errado. Sim, não estou entendendo mais nada. Alguns perdem a fé. Viram ateístas. Por quê? Porque foram ensinados a crer no que não é para crer. Foram ensinados a não olhar a vida com realidade. Foram ensinados a olhar para a vida, entende, de forma errada. Olhando só pela lente do tudo vai dar certo. E quando der errado? E quando perder o emprego? Olha de novo a canção do meu irmão Eduardo. Entendeu? E quando adoecer? Jesus não vai deixar eu ficar diabético. E dá-lhe torta. Entendeu? Vai fazer exame, tá lá com a glicose alta. Entendeu? Irmão, não sei o que está havendo comigo. Não se cuida. Eu estou dizendo para vocês, é eu também. É a verdade. Nós temos que encarar a vida com realidade. Agora vamos lá. Jesus chega, olha para o Pedro e diz assim, ele repreende o Pedro, dizendo, afaste-se de mim, opositor. Na tua Bíblia está escrito Satanás. A palavra Satanás, do hebraico, opositor. Opositor. Afaste-se de mim, opositor. Você me serve de pedra de tropeço.
porque não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui para ele? Pedro, tu é tão materialista, tu só pensa nas coisas daqui, que tu não queres que eu morra, tu não quer que aconteça nada comigo, tu quer me guardar em corpo para ti, para tua turma, para os teus amigos, para tua família. Ele disse, mas as coisas de Deus não são assim, Pedro. As coisas de Deus são espiritual. Eu estou passando por aqui para ensinar tu ser espiritual. E aí tu vem te opor ao que o Pai mandou eu fazer? Que o Pai mandou não, no sentido de que o Pai liberou eu para fazer. Eu vim aqui para dar a minha vida pelo mundo. Eu pedi ao Pai, eu falei com o Pai me liberou, e eu vim para dar a minha vida pelo mundo. Entendeu? E agora tu queres atrapalhar a obra que eu vim fazer? Por isso uma pedra de tropeço. Não faz eu tropeçar. Entendeu? Não deixa, não vem com historinha, não vem com sentimentalismo, não vem com coisa, porque o que está escrito a meu respeito tem que acontecer. O que eu tenho que passar, eu tenho que passar. E agora, cadê o privilégio de ser crente? Jesus era o mais justo que pisou nessa terra. Onde é que está a teologia que diz que o crente é livre de tudo? Nada acontece com o crente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Cadê o anjo do Senhor que segura agora? Tudo ideia errada que ensinaram para nós. Mas Jesus está ensinando verdades que nos prepara para a vida. Porque nós precisamos estar preparados para encarar a vida. Já já ele vai falar mais disso. Então ele diz, olha, afaste-se de mim, Pedro. Neste assunto eu não posso dar atenção para você. Não posso ouvir você. Nesse assunto aqui eu tenho que te resistir. Tu é meu opositor e eu tenho que me opor a ti. Tu é meu Satã e eu sou teu Satã. Essa é a palavra. Entendeu? Você está vendo onde é que está Satanás aqui? Para trás de mim, Satanás, na sua Bíblia, não é? Aí parece que tinha um espírito incorporado no Pedro, não é assim? Cuidado com a novela da Record. Que aquilo lá é tudo bobajada. E tem crente que não frequenta mais as reuniões porque está assistindo a novela da Record, achando que é melhor do que a da Globo. Nenhuma das duas presta. Uma porque já é leviana mesmo naquilo que faz. E a outra é uma corrupção dos sentidos da palavra de Deus. Mostrando um ser lá que é um espírito. Cuidado com isso, irmãos, não se deixe levar. Eu fui lá assistir um capítulo. Eu não gosto de assistir aquilo lá. Fui assistir um capítulo porque um irmão veio conversar comigo exatamente falando dessa aparição desse suposto espírito que instiga as pessoas lá na novela. Eu disse, está tudo errado. Eu fui lá ver para ver como é que eles estavam fazendo. Por isso eu estou falando aqui. Eu fui primeiro assistir e depois eu estou falando aqui, cuidado, não vão atrás daquilo. Ai, que coisa linda, não é nada de lindo, está tudo corrompido o evangelho pregado daquela maneira. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, o Senhor Jesus está dizendo que o Pedro, ele está falando em aramaico, certo? Ele está falando em aramaico, eles estão dentro do judaísmo. E dentro do judaísmo, Satã nunca foi esse espírito pintado na idade medieval pela Igreja Católica, usando os artistas da sua época e espalhando pelo mundo o terror e o medo. Não! Opositor é o próprio Pedro que está dizendo, não morra. Eu não quero que tu morra, eu não posso te perder, como pai e mãe que tem entre nós também, diz, Deus o livre de perder a minha filha, se eu perder a minha filha, eu morro junto, se eu perder o meu marido, eu vou para o caixão junto, ô tristeza, coitadinho, nem na morte fica livre, entendeu? Se ela morrer, eu morro também, não dá paz nunca, querido, é até que a morte os separe. Respeite. Entendeu? Então, olha só que coisa interessante isso aqui. Afaste-se de mim, opositor. Você me serve de pedra de
tropeço. Na sua Bíblia, escândalo, tá? Que é uma pedra colocada para o outro tropeçar e cair. Escândalo. Essa é a palavra escândalo, você sabia? A palavra escândalo, na sua raiz grega, é uma frase. É igual defenestrar na língua portuguesa. Lançar pela janela. Olha só. Então você precisa ter isso em mente. Porque nós fomos, entende? Nós recebemos uma lavagem de mentira tão grande que a nossa mente já está formatada para ver coisa onde não existe coisa. A gente vê tanto fantasma pela vida fora. Entendeu? Não, queridos, não. Jesus está falando com o irmão Pedro. E ele está dizendo, Pedro, tu ainda não pensa nas coisas de Deus. Tu só pensa nas coisas daqui, por isso que tu não quer aceitar o que tem que acontecer comigo. Porque quando eu penso nas coisas de Deus, eu aceito a vida com o que a vida tem. Quer ver? C. Cada um deve levar a sua cruz. Texto. Mateus 16, 24 a 28, Marcos 8, 34 a 9, Lucas 9, 23 a 37. Neste momento, ele está falando com Pedro. Neste momento, ele fala com todos, com a multidão. E ele diz, se alguém quiser... Ele acabou de repreender o Pedro, que chamou ele para o cantinho. Ele dá o esculacho ali no Pedro, que mereceu a exortação no Pedro, e agora vira para a multidão. Ao virar para a multidão, ele fala para a multidão, se alguém quiser vir após mim, se alguém quer me seguir, antes de qualquer coisa, negue-se e renuncie a si mesmo. Quer seguir Jesus antes de dar o passo? Diz, eu não vivo mais para mim. Eu não faço as coisas mais do meu jeito. Eu não ando mais da minha maneira. Os meus pensamentos não valem mais. Eu agora vou buscar os pensamentos de Deus. O meu entendimento, eu agora, para mim, não tem mais valor nenhum. Eu me anulo como ser no aspecto egocêntrico. Porque aqui o negue-se a si mesmo é derrubar o ego, é aniquilar o ego, é botar o ego. O ego é orgulhoso, o ego, o meu ser egocentrista, ele é o antônimo do amor. Se você quer saber o que é amor, amor é não ser egoísta. Quem dá vazão ao ego não consegue amar. E quem não consegue amar não pode ser discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando, Senhor? Quando vocês vos amar uns aos outros. Se você, a identidade de um cristão não é a carteirinha de membro da igreja que ele frequenta. A identidade de um cristão é o seu amor pelo próximo. E amor pelo próximo é o aniquilamento do ego. Aniquile o seu ego, negue a si mesmo. Então ele diz, olha, se alguém quiser vir após mim, aí a multidão toda está ouvindo, ele está chamando outros discípulos. Negue-se, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Estão entendendo, irmãos? Tome a sua cruz. Venha com o que tu tem de peso, venha com o que tu tem de sofrimento, venha com as consequências. Está desempregado, siga. Está doente, siga. Está nervoso, siga. Está ruimzinho em casa, siga. Pega o conjunto das coisas que te cercam. Cruz. E siga-me, olha só, todos os dias, com tudo que o dia tem. A cruz é tudo aquilo que no dia eu não gostaria de passar, mas que está ali para eu encarar. É tudo aquilo que eu não gosto, mas que eu sou levado a vivenciar.
A cruz é o conjunto das coisas que me fazem chorar, que me machucam, que me magoam, que me ofendem, que me entristecem, mas que mesmo assim, negando a mim mesmo, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo, Jesus nosso Senhor. Aleluia! Eu, com tudo que me acontece, seguirei o meu bom mestre. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus! Então ele diz, olha, se você quer me seguir, entenda isso. Ah, irmão, eu não estou seguindo, sabe por quê? Meu esposo não gosta de vir junto. Vem tu. Para seguir Jesus, não estou falando de frequentar simplesmente a casa dos amigos. Eu conheço irmã que larga tudo, abandona até o esposo, não passa a roupa, não faz a comida, para ir para a igreja. Isso não é servir Jesus não, amados. Não. Isso não é servir Jesus. Está na igreja, não é servir Jesus. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja e traem a esposa, traem o esposo, mentem, são infiéis no trabalho, roubam o patrão, mas porque estão na igreja, sabe? Eu vi um dia, eu e o Jair ouvimos isso, uma irmã dando testemunho, que o filho está no caminho. Dou graças a Deus porque agora meu filho está no caminho. Aquele dia eu acho que o filho tinha confessado alguma coisa para o Jair. A irmã nem sabia. Eles pensam que estar na igreja é seguir Jesus. Não. Seguir Jesus é estar conectado pelo Evangelho. É estar ligado no céu pelo Evangelho. Vir à congregação, frequentar o ambiente de aprendizado, participar da comunhão dos irmãos, fazer amizade, ter a oportunidade de ajudar e ser ajudado. Pertencer à comunidade é maravilhoso, mas a relevância da coisa é viver o Evangelho. É viver. Jesus continua, tome a cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Eu tive o cuidado de examinar a enciclopédia Strong, uma das melhores do planeta em termos de estudo do grego. Eu fui lá pesquisar, porque eu sempre gosto de olhar as palavrinhas que se destacam. A palavra que está traduzida por vida, ela é psique. Psique. Entendeu? Então nós traduziu vida. Traduziu vida, porque a psique também é vida. Ela também envolve a vida. Emana vida. Certo? Então ele diz assim, ó, aquele que quiser salvar a sua psique. Aí tá. Olha aqui, ó. Um conjunto aqui, ó. Pensamentos, desejos, vontades, entende? Sentimentos. Ele primeiro manda matar o ego. Anular o ego. Na expressão de Paulo, Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo. Quem crucificou Paulo? Ele mesmo. Ele se crucificou. Ele disse, olha, eu estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu. O que ele estava dizendo? Olha, eu não faço mais as coisas do meu jeito. Eu não ando mais da minha maneira. Eu agora não sigo os meus sentimentos. Como é que tu vive então agora, Paulo? Agora Cristo vive em mim. Parênteses, a palavra de Deus vive em mim. Eu agora sou regido pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que me conduz. Eu faço as coisas do jeito que Deus diz para fazer. Agora Jesus chega e diz, ó, nega-te a ti mesmo
E eu digo mais, porque aquele que quiser salvar a sua psique, o conjunto de seus sentimentos, o conjunto de seus pensamentos, as suas ideias, as suas vontades, os seus desejos, quem quiser dar vazão na vida para isso, quem quer curtir a matéria, entregando a sua psique, alma, à vaidade. Vaidade aqui, o pecado da vaidade não é a irmã se pintar, usar um brinco, ser arrumadinho. Pelo contrário, faça mesmo. Não é, o irmão não tem vaidade, anda todo amassado. Não, é relaxado mesmo, não tem nada a ver com vaidade. Entendeu? Vai tomar banho, vai botar perfume, penteia o cabelo, faz como eu assim, passa um cremezinho, se ele é todo arrepiado. Entende? Então, entendeu? Tá. Aquele que quiser salvar a sua vida psíquica, a sua mentalidade, o seu entendimento, a sua maneira de ver as coisas. O que Jesus diz? Esse perderá. Esse vai perder essa vida. Não vai ter prazer. E você já viu, as pessoas correm atrás dos prazeres e voltam para casa sem prazer. As pessoas cansam e se esgotam fazendo toda a sua vontade nessa era. E nunca teve tanta enfermidade da alma, da psique. As pessoas adoecem por querer salvar a sua vida, por querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Chegam sendo brasileiros, chegam a dar jeitinho para torcer a palavra de Deus. Para ver se escapam de fazer a vontade de Deus. Mas Jesus diz, aquele que faz isso perde a vida. Perde a sua psique. Ele disse, mas aquele que perder a sua psique, deixo de lado todo o entendimento, por causa de mim e da boa nova, o evangelho, irá salvá-la. Você entendeu? Eu acho que mais claro é impossível, né? Penso que todos aqui estão compreendendo. Escolha Deus. Escolha Deus. Jesus acrescenta. Por que eu digo isso para vocês? Pois que adiantará, o que aproveitará ao ser humano ganhar o mundo inteiro? Que adianta você ser dono do mundo todo e perder a sua? A sua alma. O que adianta ser dono de Balneário Camboriú inteiro e estar depressivo em casa, angustiado, querendo morrer? É isso que Jesus está falando. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Corre, trabalha, se esforça, se esgota, não tem tempo para nada, não dá tempo de nada, não aproveita nada, não tem tempo de descansar, não tem, mora perto da praia, o ano todo não vai na praia, é só correria. O que está fazendo, irmão? Não, eu preciso cuidar da minha vida. Jesus, estás perdendo a vida, rapaz? Desacelera, sossego, volta ao Gênesis. Vida simples, vida tranquila. Tira tempo para você. Entendeu? Tira tempo para você. Ai, meu Deus, mas não dá, porque isso aqui. Dá sim. Negue-se a si mesmo. Diminua um pouco do luxo. Entendeu? Prefira uma vida mais tranquilinha. E você vai salvar a sua psique. Oh, glória a Deus! Pois o que adianta o homem ter o mundo inteiro e arruinar, perder, acabar com a sua psique? O que poderá o homem dar em troca da sua? Tua Bíblia e alma. Grego, da sua psique. O que o homem pode dar em troca da psique? Eu perdi a mente. Eu perdi a cabeça, eu perdi o ânimo, eu perdi a saúde mental, eu endoidei, enlouqueci. O que eu dou para ganhar de volta? O que eu posso dar? Como é que eu vou consertar? Dou os bens?
Tira o dinheiro da poupança. Não arruma. Não arruma. É isso que Jesus está dizendo. Ele continuou: o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus mensageiros, e então retribuirá, olha aqui, retribuirá a cada um de acordo com a sua obra. Não tenham vergonha de mim, diante desta geração adúltera e pecadora. Essa é uma geração perversa, é uma geração de maldade, é uma geração de mentira, é uma geração de materialistas. Vocês não devem se envergonhar de mim diante dessa geração. Por que ele fala isso? Porque quando você escolher a vida correta para viver, parece que você é o doido. Porque quando você não fazer correria de Natal e você não se atribular por causa de fim de ano, parece que você é o doido. Porque quando você não comprar presente para os outros na época de dezembro, que é tudo o triplo, parece que você é ruim, parece que você é um maluco. Porque quando você não quiser ostentar uma casa para os outros ver, e você simplesmente buscar ter uma casa para você morar, e tornar ela confortável, e fazer dela um verdadeiro lar, para você estar com a sua família, parece que você é um maluco. Porque quando você não quiser se enfeitar com as roupas de grifes, de moda, para que fique sensual diante dessa geração adúltera, e nem você dê importância para as coisas que eles chamam de sofisticada, que nasce da mentira, do sofisma. Quando você não se importar com isso, parece que você está errado. Ou seja, voltar para o caminho certo, voltar para o caminho da vida, voltar para viver de verdade, parece um retorno, um retrocesso à loucura, mas não é. Jesus está dizendo: por causa desta situação antagônica, por causa dessa condição que vai na contramão de todo o sistema estabelecido, muitos vão ter vergonha de dizer que me segue e que fazem as coisas que eu ensino para fazer. Diante dos homens se envergonharão. Ele disse: mas aquele que não se envergonhar de dizer, eu sou um cristão e eu faço as coisas do jeito de Jesus, a minha vida é simples, a minha vida é de um trabalho que não cansa, a minha vida é um retorno ao essencial, a minha vida é viver com Cristo. Aquele que disser assim, eu sirvo a Jesus, por isso eu sou assim. Ele disse, eu também não me envergonharei dele diante da glória do meu Pai Celestial. Oh, você sabe o que isso quer dizer? Eu confesso Jesus vivendo o que ele propõe aqui na terra. Sou conectado aos céus. E Jesus me confessa diante de todos os seres metafísicos, dos seres invisíveis a nós, dos seres que assistem diante de Deus. Tanto daqueles que já foram criados naquela dimensão, quanto daqueles que partindo daqui estão presentes com o Senhor no mundo espiritual. Olha, irmãos, isso é extraordinário. Aqui tem um ensino magnífico. Mas eu só vou continuar ele na quarta-feira. Quem quiser aprender, venha. Certo? Vou mostrar para vocês na quarta-feira, se Deus quiser e eu viver, uma visão do mundo espiritual. Aleluia! E a união de pessoas na terra conectadas com o céu. Olha só que coisa extraordinária. Hoje
Eu preciso encerrar aqui, as horas se foram. E eu não quero ir muito longe. Eu quero orar com você. A minha expectativa, a minha esperança e todo o meu esforço, é com a finalidade de que eu possa convencer você a viver a proposta de Jesus, a andar como Jesus, a proceder como Jesus, a viver em Jesus. Não se desgaste, não adoeça. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino que estou te passando. Segundo a expressão de Paulo, apóstolo do Senhor, dedicado, homem de Deus. Se tu tiver cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino que estás recebendo, tu salvarás primeiro a ti mesmo. Serás um salvo. Depois, tu salvarás também os que vão te ouvir. Olha que extraordinário. Porque as pessoas vão olhar para ti. Vão dizer, por que tu é tão calmo? Quanto sossego há na tua alma? Que quietude é essa que te envolve? As pessoas vão te perguntar, elas vão perguntar a razão da glória que há em ti. Você sabia? Tem coisa que crente não fala, mas eu aqui vou falar de tudo que é verdade. Você sabia que cada um de nós tem um campo magnético? Os esotéricos vão chamar de áurea. Tá? E temos mesmo. Jesus, ele lia muito a áurea das pessoas. Ele conseguia ler. Paulo também. Por exemplo, Paulo estava um dia pregando e de repente ele olhou para um homem coxo dos pés e viu que ele tinha fé para ser curado. Como é que se vê a fé? Você já fez essa pergunta? Como é que se vê a fé? Na áurea. No esplendor de um rosto cujo coração está tão alegre e tão receptivo que se revela fora. As pessoas que estão sobrecarregadas, elas conseguem ver o brilho das que estão aliviadas. As pessoas sofridas, as pessoas doentes, as pessoas angustiadas, elas conseguem olhar para quem está formoso por um coração feliz, alegre. E elas se aproximam, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Elas se aproximam e elas perguntam, por que tu é diferente? Antigamente, os crentes diziam que as pessoas se aproximavam por causa do corte do cabelo, por causa das vestes. Não tem nada a ver. As pessoas se aproximam porque elas conseguem perceber, discernir que há em você uma leveza que falta a elas. Viva o Evangelho. Cuide de você. Cuide dessa doutrina. Ame ela, guarde ela. Reveja, leia, releia. E aplique-se a viver a proposta. Que você será como um astro no mundo. As pessoas vão te procurar, elas vão querer saber de que fonte você bebe. Elas vão desejar se alimentar do que você se alimenta. Elas vão querer, e não é inveja não. Tem nada a ver com inveja. É desejo mesmo. Ai, como que eu posso ser como você? O que farei? O que farei? Perguntavam para o Pedro. O que faremos para herdar a vida eterna? Eles vão perguntar a você, o que farei para ter isso aí que tu tens? Tu tens um brilho,
Tem uma coisa maravilhosa na tua vida. Respeite as pessoas, ame elas. Já não sai também, é Jesus na minha vida, Jesus está dentro de mim, ela não vai entender mais nada. Pronto. Não sobrecarregue as pessoas. Fale diferente. Não seja aquele crentão. Fale diferente. Meu amigo, é que eu me alimento de um pão maravilhoso. Que pão! Olha, se tu quiseres, eu te levo em uma casa que serve desse pão. Deixa a pessoa, chega. Minha amiga, eu bebo de uma água toda especial. Tu precisas beber dessa água. Água? Faz isso comigo. É uma água maravilhosa. Onde é que tem dessa água? Queres ir comigo? Tal dia, em tal hora. É servido dessa água. Não entre em discussão tola. Nada de religiosidade. Não, você tem que deixar a idolatria, você tem que deixar o espiritismo, você tem que... Nada disso. Jesus não saía dizendo isso para a pessoa. Ele não disse para a samaritana deixar de ser samaritana. Ele não disse para a mulher Ciro-fenícia, agora você vira judia. Não. Ele disse, vai. Seja feito como tu desejas. Você também pode dizer, olha, eu me conecto com um ser magnífico. O Criador. Qual é a tua religião? Eles vão perguntar correndo. Quando você falar assim, eu não tenho religião. Faz tempo que eu deixei religião. Você não tem religião? Não. Eu tenho uma conexão direta com o Criador. Eu oro a Ele, converso com Ele todos os dias. E assim vai. Tu poderia passar a noite dizendo tantas coisas maravilhosas para ti. Mas antes, beba você da água da vida. Coma você do pão da vida. Cuide de você mesmo. Cuide da doutrina. Salva-te. Salva-te. E depois salvarás quem te ouve. Eu quero orar ao Senhor junto com você nessa noite. Glórias ao Senhor. Quem não está em pé? Glória a Deus. Nesta oração, nesta conversa com o Pai do céu, nós vamos apresentar a Bianca. É uma amiga. A mãe pede para que Deus dê sabedoria. A Nelly está em meio a uma grande batalha. Está cercada por grandes tribulações. Ela pede oração. Nós vamos falar com Deus para dar força. Nunca ore para Deus tirar a tribulação. Não. Ore para Deus dar vitória em meio ao combate, à tribulação. Que o Senhor dê a força às suas filhas, aos seus filhos. A Tuane pede oração por seus filhos e principalmente pelo João Pedro. Vamos orar pelas criancinhas da Tuane. Você já abençoou alguém hoje? Quantos abençoaram uma pessoa hoje? Como é pouquinho, né?
Eu quero pedir para você ajudar eu nessa noite a abençoar alguém. Olha aí em volta de você, escolha alguém e abençoe ele. Abençoe por Cristo. Amém? Oh, glória a Deus. Oração pelo Tiago também, vamos apresentar o Tiago. Glória a Deus, abençoe. Aprenda, sabe, esse é um hábito que precisamos criar. O hábito de abençoar pessoas. Graças a Deus, Léo. Eu abençoo vocês todos por Cristo Jesus, nosso amado Mestre. Glória a Deus. Vamos falar com Deus agora? Irmão Chico nos despede aqui, orando ao Senhor e orando pelas pessoas que a gente mencionou aqui. E logo após a oração do irmão Chico, fiquem na paz, tome um cafezinho e vão com alegria, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por esse tempo tão especial, Senhor, e por essa noite, por aquilo que Deus falasse a cada coração, pela tua palavra maravilhosa, Senhor, que nos fortalece, que nos edifica e que nos prepara, Senhor, para uma vida verdadeira, Senhor. Rogo a ti, Senhor, para que cada um que ouviu nessa noite a tua palavra possa mesmo colocar, Senhor, em prática, e que possamos andar e caminhar, Senhor, na direção do teu Espírito Santo. Pai, nos ajude, nos fortaleça. E colocamos também diante de ti, Senhor, esses pedidos de oração aqui. Oramos pela Tuane, que pede oração pelos seus filhos, Pai, em especial pelo João Pedro. Pai, atenda, Senhor. Pai, o pedido da Tuane, Senhor. E haja, Senhor, Pai, na vida dessa criança, do João. Não há impossível para ti. Cremos, ó Deus, que neste momento, Senhor, tu estás atuando, Senhor, e operando tu, quem impedirá. Que seja assim, Senhor. Também pela família da Nelly, que está passando por grandes dificuldades, ó Deus. Pai, não sabemos exatamente quais são, mas tu sabes. Entra, Senhor, meu Deus, na direção, Senhor, da vida dessa família, Senhor, trazendo, Senhor, a cura, a restauração, a direção, a paz, a alegria, o consolo. Também, Deus, pela filha da Sônia, a Bianca, para que possas dar a ela sabedoria, graça, e que seja assim, Senhor. Pai, nos despedimos, ó Deus, Pai, na tua presença e no teu nome, nos conduz aos nossos lares, e que tenhamos, Senhor, um final de dia abençoado e uma semana, Senhor, na tua presença. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.